Então vamos lá, gente, vamos lá para a nossa terceira parte do nosso One Minute. Então olha só, aqui, então como eu falei, vocês vão participar, vocês têm que responder questões, vocês têm que fazer, participar, colocar no bate-papo. Algumas coisas eu vou deixar responder para vocês mais no finalzinho da aula, tá bom? Então mais no finalzinho, quando faltasse mais ou menos uns 5 a 10 minutos, eu volto e aí eu começo a tirar algumas dúvidas que vocês colocaram no bate-papo, pode ser? Tá? Para a gente conseguir caminhar na aula e aí eu tiro as dúvidas de vocês no finalzinho da aula. Então vocês podem colocar que de vez em quando eu estou olhando o bate-papo, eu estou olhando o que vocês estão falando, para que eu possa ajudar vocês, auxiliar vocês aqui como sendo um professor particular para vocês. Vamos tirar dúvidas. Não tenham medo de errar, pode falar à vontade, pode comentar à vontade. A ideia aqui é quanto mais você errar aqui, menos você erra na prova, tá ok? Então, vamos lá. Então vamos lá. Aqui, olha só. Vamos olhar então aquela questão que eu pedi para vocês, a questão 8, né? Aqui, a questão 8. Se o fogo for desencadeado, ele quer a negação. Ele quer a negação de quê? De uma condicional. Como é que eu nego uma frase condicional? Para eu negar uma frase condicional, o que eu faço com a primeira frase? Nós já vimos. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Ó. Isso aqui que é o Webster. E ele fala a respeito da lógica proposicional. Aí você vai, eita, mas o que é lógica proposicional? O Teles nunca falou disso. Gente, esqueça termos técnicos. Esqueça esses nomes. Ele só está tentando fazer você ficar com o sistema nervoso abalado. Esquece o que ele fala aqui. Ele pode dar o nome que ele quiser aqui. Ele está tentando te confundir, tá? Então, olha só. Aqui, o que eu tenho que fazer com a primeira frase? Manter. Então, ele tem que falar para mim, sem o se, né? A negação de uma condicional. Toma muito cuidado, que é outra frase, sem o se. Não pode ter o se, tá? Então, olha só. Aí ele falou. Aí ele está dizendo que é equivalente. Eita, mas ele quer equivalência ou ele quer negação? Toma cuidado. Quando ele falar as duas frases, risquem equivalência. Porque equivalente quer dizer igual. Então, quando ele falar de negação mais equivalência, pode ter certeza que ele está te pedindo para negar. Só que ele está tentando te confundir. Ele está fazendo você perder o foco da questão, tá? Então, a negação do se nunca pode ter outro se, ó. Nunca pode, tá? Porque negar é você chamar a pessoa de mentirosa. E você não chama ninguém de mentiroso com se. Você vai falar para ela, se você está estudando, você vai falar, você está estudando. Para você negar uma frase, nunca pode ter outro se. Então, ele tem que falar para mim que o fogo for desencadeado. O fogo foi desencadeado. Aí algumas pessoas, não, Teles, mas aqui está foi, aqui está for. Sim, mas esse verbo está ligado ao se. Se você mandou o se embora, você também mandou o for embora. Então você está falando que o fogo desencadeado. O fogo foi desencadeado, perfeito. Mantém a primeira e... O que eu faço com a segunda? A segunda está dizendo que será recomendável iniciar. Não, eu tenho que negar a segunda. Não será recomendável iniciar. Pronto, acabou a questão certa. Pronto, acabou. Questão da EBSER. Não, Teles, eu não acredito que é assim, não. Então tá, chama de A, chama de B, joga na tabela verdade, A, B, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E aí faz isso com a primeira frase, faz isso com a segunda frase. Pronto, você vai chegar no mesmo lugar, tá? Você vai chegar no mesmo lugar, ok? Então, é isso que o examinador quer da gente. Ele quer que a gente saiba responder rapidamente. Pode ver que aqui, ó, o que eu escrevi? Eu só risquei. Não precisa, eu só risquei. Porque não precisa, são coisas assim, que você bate o olho e responde. Toma cuidado. Se eu falasse assim, ó, se eu estivesse de férias, estaria chorando. Aí se eu te pedir a negação dessa frase, como é que façam aí vocês? Vamos lá. Vamos ver se vocês estão participando da aula, então quero ver se vocês conseguem negar essa frase para mim. Neguem para mim essa frase.
Se eu estivesse de férias, estaria chorando. Neguem para mim essa frase. O Igor Braga está perguntando o seguinte: professor, quais outras preposições para negar poderia aparecer nessa frase? Eu não entendi, Igor. Tenta escrever o que você quis falar que eu não entendi, tá bom? E aí? A Cristina falou: estou de férias e não estou chorando. Perfeito. Ó, aqui eu quero que vocês entendam que se você ler se eu estivesse de férias, você está dizendo que você não está. Mas para eu negar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o se. Peraí, mas esse verbo estivesse está ligado ao se. Quando você mandou o se embora, você mandou esse verbo também. Eu de férias. O que você está dizendo? Eu estou de férias. Tá? E o que eu faço com a segunda frase? Eu nego. A estaria chorando está dizendo que você não está. Mas eu tenho que negar a ideia. E a ideia desse estaria, ele está passando a ideia que está. Então, o que eu vou falar? E não estou chorando. Por isso, ó, aquelas pessoas que negam, que ficam lembrando do mané, se não entender essa jogada, o examinador te pega. Tá? Aqui, ó, é ideia, raciocínio lógico, gente. É ideia, tá? Raciocínio lógico é ideia, tá? Então, isso que faz total diferença numa prova de concurso. Quando você entende a ideia. Isso aí ó, já caiu na outra prova, sem ser a anterior, a penúltima prova da Polícia Federal, tá? Já caiu essa questão na prova da Polícia Federal. Tá? O Igor está falando o seguinte: para negar, poderia usar qual conectivo além do não? Não tem outro. Você tem que colocar um. Não é sempre colocar o não, tá? Às vezes você vai ter que tirar o não. Se aqui tivesse não, eu colocaria sim, tá? Eu colocaria sim. Agora, você pode fazer o seguinte, ó. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Se a luz está acesa, se hoje é sábado, a luz está acesa. Se eu te pedir para negar essa frase, como é que você nega? Neguem aí para mim essa frase, vocês. Vamos lá. Neguem aí para eu ver se vocês estão aprendendo, se vocês estão aqui participando também da aula. Vamos lá. Neguem aí, enquanto isso eu respondo algumas pessoas aqui. Igor, eu vou comentar aqui essa exceção aí que você está comentando, tá? Vou comentar isso aí com vocês. Tá? Ó, às vezes pode aparecer o nem, que a gente falou já hoje, né? Que pode aparecer o nem na negação. Tá? Como é que seria a negação dessa frase? Hoje é sábado. Hoje é sábado e a luz não está acesa, certinho? A negação é essa, ponto. É essa. Só que a minha pergunta é, se no lugar da luz não está acesa, será que eu posso colocar que a luz está apagada? E aí, eu posso colocar? Posso, gente, porque o que não está aceso está apagado. Pode ver que aqui sumiu o não, mas eu neguei a frase. Sumiu o não, tá? Mas a ideia do não está ali, a ideia sim. Então, os dois servem como negação dessa frase aqui, tá? Ok? Os dois servem como negação. Ó, não posso dizer que a luz não está apagada, eu tenho que dizer que a luz está apagada, porque o que não está aceso está apagado, tá? Está apagado. Agora, nem tudo eu posso trocar. Não é tudo que eu posso trocar assim não. Se eu falar o seguinte, ó, Ana é bela. A negação de Ana é bela pode ser que a Ana é feia? E aí, digam aí pra mim, certo ou errado?
Certo ou errado esse caso aqui? Quem não é belo, eu posso dizer que é feio? E aí? Entendeu aí, Igor Braga? Espero que tenha ajudado aí você, certo? Perfeito, obrigado aí. Espero que eu tenha te ajudado. Mas não é sempre que eu posso trocar. Então, olha só. Quando eu digo que Ana é bela, eu posso dizer que a negação dela é Ana é feia? Quem não é belo é feio? Não, né, gente? Ela pode ser o quê? Ela pode ser arrumadinha, pode ser bonitinha, mas não necessariamente é feia, tá? Então, assim, eu não posso dizer que ela é feia. Eu posso dizer, ela, qual seria o correto? Nesse caso correto, eu tenho que escrever que a Ana não é feia. Aqui não tem outra opção, tá? Ali não teria outra opção. Então, você sempre vai se perguntar se pode ou se não pode. Tranquilo? Então, vocês viram aí mais uma negação, tá bom? Aí, esse aqui foi para explicar o que... E é assim que eu quero mesmo que vocês falam. Ó. Tá vendo que vocês falaram aí? Foi até o Igor Braga que comentou isso. E aí eu estou podendo tirar dúvidas de vocês. Eu quero que vocês façam isso, participem da aula. A participação de vocês é essencial, tá? Participem, a nossa aula é composta com vocês juntos, tá bom? Júlio César, como com 3 premissas, você está falando com frase com ou, com e? Eu acho que ele está falando com frase com ou, com e. Agora, deixa eu fazer a questão 9 que eu volto nessa ideia, tá bom? Vamos ver a 9 aqui, ó. CESP, Polícia Federal 2018. Julgue o próximo item considerando a proposição P. Ele me deu essa frase. E ele fala que P é logicamente equivalente. Agora ele quer equivalência. Só que quando ele fala de equivalência, aqui tem um detalhe, ó. Não é verdade que. Este detalhe de não é verdade que, ele está te pedindo para negar. Sabiam, gente? Isso aqui é uma estratégia da banca para você não perceber o que ele quer. Na verdade, o que ele está dizendo, ó, ele está te pedindo para negar. E ele pediu equivalência. Então, o que ele está pedindo? Negação. Ele quer que você negue esta frase aqui, ó. O jornalista, o bom jornalista, né? Ele quer que você negue essa frase aqui, ó. O bom jornalista, tá? Faz reportagem em benefício próprio. Lembra que é a ideia, certo? Ou deixa de fazer aquela que prejudique parará. Então, olha só, ele quer, na verdade, a negação. Então, eu vou negar. Qual a negação do ou? E. E o que eu faço com as duas frases? Eu nego. Nego essa, nego essa. Então, eu vou falar que o bom jornalista não faz reportagem parará e não deixa de fazer, certo? A negação é essa, mas ele está querendo que eu use o quê? O nem. Então, vamos ver. Será que eu posso usar o nem? E mais não, e tem esse não aqui autorizando. Não com e mais não. O que eu tenho? Esses dois aqui dá o quê? Nem. Vamos ver o que ele falou lá? O bom jornalista não faz, olha aqui, perfeito, reportagem em benefício próprio, nem, olha aqui, deixa de fazer aquela que prejudica. Pronto, questão certa, pronto, acabou. É isso aí. Tá? É isso aí. Vocês viram aí como é que a gente faz uma questão que está na cara, tá? Como eles fazem. Questão aí, ó. Prova da Polícia Federal. Tá? E quem me pediu aí uma frase que tenha 3 proposições, por exemplo, eu posso te colocar assim, ó. Se chove ou gato não mia, então pato late. Não precisa ter lógica nenhuma. Vamos lá, neguem para mim essa frase aí. Neguem aí para mim para ver se vocês entenderam essa aqui. Tá? Vamos tentar entender essa frase aqui, ó. A negação. Como é que seria a negação? Ó, pode escrever aí vocês para ver se vocês estão entendendo. Aqui a aula
ver se vocês estão conseguindo compreender a aula. E aí? Ó, o que eu tenho que fazer com a primeira frase? Eu tenho que manter. E a primeira frase, gente, é tudo que tem antes da vírgula. É tudo que tem antes do meu então, tá? Então, o que eu vou falar? Chove ou gato não mia. Ah, Teles, mas eu não tinha que trocar o ou pelo e? Não, que eu tenho que manter a primeira, tá? Eu tenho que manter a primeira do jeito que tá, certo? Eu tenho que manter. E o que eu tenho que fazer com a segunda? Negar. Pato não late. Certo? Será que aí pode aparecer o nem? Pode. Pode, ó. Não e não. Quer dizer que esses dois aqui podem se unir. Como é que eu posso falar? Ó, chove ou gato não mia, nem pato late. Toma cuidado para não colocar nem pato não late, tá? Nem pato não late estaria errado, tá? É nem pato late. O não aqui, ó, ele se uniu com esse e, ele se juntou com esse e, tá? Ele se casou com esse e aqui, ok? Então, assim, de pouquinho em pouquinho, nós vamos treinando, nós vamos relembrando conceitos, nós vamos relembrando coisas de raciocínio lógico. E é isso que eu quero que vocês façam. Quero que vocês perguntem, tá? A Ana está falando, botei o E. Que bom que você botou o E, porque aqui é para você errar mesmo. Erre à vontade, para você não errar na prova. Quanto mais errar aqui, melhor. Comemore os seus erros, tá? Ok? Entendeu, Júlio César? Que bom aí que te ajudei. Então, lembrando que se este ou tivesse do outro lado da vírgula, aí eu teria que trocar pelo E, tá? Certinho? Então, assim, a ideia aqui é vocês tirarem dúvida mesmo, é vocês perguntarem. Pode perguntar à vontade, pode, e esqueçam os outros, não tenham vergonha de perguntar. Então, se é uma coisa que eu aprendi na minha vida é não tenha vergonha, pergunte, tá? Pode falar, pode falar à vontade, tá? Esqueçam termos técnicos, gente, olha só. Esqueçam termos técnicos quando vocês estão estudando para concurso. Esqueçam termos técnicos de contra-recíproca. Esquece esse negócio, gente. Esquece termos técnicos. Você já tem tanta coisa para aprender. Você ainda vai ficar perdendo tempo aprendendo termos técnicos, tá? Então, termos técnicos, gente, não cai em concurso. Não cai. Obrigado, Edna Xavier. Obrigado pelo elogio, tá? Então, assim, termos técnicos não cai. Então, essa história da contra-recíproca é a história da equivalência. Mas não precisa você ficar aprendendo, você precisa aprender termos técnicos? Não, gente, seu cérebro está ficando cansado. Quanto mais você aprender coisas que não usa, mais seu cérebro vai ficar cansado, tá? Entenderam? Matheus está perguntando, a regra da condicional vale mais que as outras? Não, não tem nada disso não. Ninguém vale mais que ninguém aqui, tá? Ninguém vale mais que ninguém. Edenil está perguntando, se na primeira frase não fosse o se, então negaria o ou? Sim, aí negaria, porque aí se eu não tivesse o se, aqui da ideia do ou, troca pelo e. Esta vírgula daria ideia de e. Vamos escrever então a frase? Ó, se eu quiser essa frase aqui, ó, chove ou gato não mia, vírgula, pato late. Ó, a vírgula, se tiver o se antes, a vírgula dá a ideia do então. Se não tiver nada antes, a vírgula dá a ideia de e. Então, como é que seria a negação neste caso? Negação seria como? No lugar do ou, troco pelo e. No lugar do e, troco pelo ou. E nego tudo. Pronto. Não chove. Aqui está dizendo gato não mia, então vai ficar gato mia. E aqui está dizendo que pato late, vou dizer que pato não late. Pronto. Certo? Ok? Então, assim, gente, é só vocês acompanharem as aulas, que essas aulas elas têm um porquê. Elas têm um porquê de estar dessa forma. Eu vou construindo na sua cabeça pedaços de um grande quebra-cabeça.
Minhas aulas, elas vão sendo de pouquinho em pouquinho. Por exemplo, na próxima quinta eu já sei o que eu falei hoje. Na outra eu já sei que eu vou ter falado nas outras duas. Eu vou juntando peças na sua cabeça. Então o ideal é você entender que é uma junção de peças. Não queiram atrapalhar, assim, atrapalhar sua mente na aprendizagem, querendo atropelar o boi, passar com a carroça na frente do boi. Não façam isso, vai devagar, vai construindo de forma estratégica, do jeito que eu estou fazendo com vocês. Eu estou jogando informações de forma estratégica. Vocês vão ver que na próxima aula muitas das coisas vocês vão lembrar. A gente vai retomar e vocês vão relembrar de muitas coisas. Aqui é um processo, nós vamos subir degraus e aí vocês vão entender, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida, perguntem aí, pode perguntar, tá? Entendeu aí, Denildo? Então, ok, obrigado aí, obrigado, Denildo, tá? Então, vamos agora para a questão de número 10. Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, 2018. Em determinado dia, os órgãos responsáveis atenderam 50 contribuintes para resolver pendências. Então, vamos lá. Total, 50. Aí ele fala o seguinte, relativo ao IPTU, IPVA e outros tributos. 18 pendências com IPTU. Então, vamos lá. IPTU, 18. 23 IPVA. IPVA, 23. 8 contribuintes IPTU, IPVA. IPTU e IPVA. 8. Aí ele falou para mim, nesse caso a quantidade de contribuintes atendidos que não se referiram a IPTU nem IPVA. Pode ver que ele escreveu certinho, ó. Não IPTU nem IPVA. Ele escreveu certinho. Então ele quer não, nenhum deles. Ó, neste caso aqui, Teles, eu posso somar tudo e abater? Não, porque ele me deu a interseção. Quando ele me der a interseção, ele me deu, ó, ele me deu. Tá aqui, ó. Aí eu começo por, aí o ideal é você fazer IPTU, IPVA. Então vamos lá, rapidamente. O meio é quanto? 8, não é? Aí todo IPTU tem que dar quanto? Ó, 18. Eu já tenho 8, então falta 10. Todo IPVA tem que dar 23. Mas eu já tenho todo IPVA 23. Mas eu já tenho quanto? 8. Então faltam 15. Espera aí. Se eu somar tudo, tem que dar quanto? 50. Mas será que está dando 50? Vamos lá. 18, está dando de 18 até agora, com mais 15. Esse com esse com esse. Tá? Isso aqui vai dar 3, 33. Espera aí, mas tem que dar quanto? 50, não é? Então é porque está faltando quanto para dar 50? É só você ver. E é o que está aqui fora. É só fazer 50 menos 33. Pede emprestado, 10 menos 3, 7. Aqui ficou 4. 4 menos 3, 1, 17. Pronto, gabarito letra B, 17. Pronto, acabou. 10. Questão 10, ok? Tá? Mas a ideia, Ana, assim, quando a gente pensa que aprendeu algo, vem isso aí. Não, a gente tem que aprender de pouquinho em pouquinho. Ana, a gente vai juntando peças, a gente vai... eu tenho que mostrar coisas diferentes, mas ao mesmo tempo, depois você vai ver, a partir do momento que você vai acompanhando as aulas, você vai vendo que as coisas é como se eu jogasse uma semente e saísse correndo. Mas depois eu volto e digo, ó, olha a semente aí, vamos relembrar a semente. Então é uma estratégia que eu uso. Eu tenho que sair quebrando sua mente, sua forma de pensar. E aí, lá no final, você vai entender, quando a gente chegar no final da nossa temporada 2019. Tá bom? Então vamos lá. Então vocês viram que aqui era só, eu queria mostrar para vocês que não é sempre que eu somo tudo. E aí, o Evandro está falando, ó, a FCC ama isso, ama mesmo. A FCC adora isso, pode ter certeza, tá? E a FCC adora conjuntos, ok? É só ficar refazendo essas questões, gente. Eu te aconselho vocês a só refazer. Não precisa sair por aí fazendo 500 mil questões de concurso. Só refaz essas questões. Fica fazendo as mesmas. Aí você fala, Ted, mas eu vou decorar o gabarito. Não importa. Você pode saber o gabarito sim. A minha pergunta é como chega no gabarito? Eu quero que você saiba o caminho para chegar no gabarito. É melhor você fazer essa mesma questão 10 vezes do que fazer 10 questões diferentes. Vai por mim. É o caminho que eu quero treinar na sua mente. Quando eu trago questões aqui na aula, eu seleciono exatamente a ideia que eu quero te passar. É como se eu, antes de trazer a questão, eu pergunto, o que essa questão vai passar para o meu aluno?
Será que isso é interessante ele saber este caminho? Será que essa questão está dentro do padrão ou está o ponto fora da curva? Essa é a decisão que eu tenho que tomar e é isso que eu trago para vocês, tá bom? Vamos lá. E agora eu vou deixar esta 11 para vocês, tá? A 11 para vocês, a negação da proposição. O IPTU eu pago parcelado, ponto e vírgula. O IPVA eu pago em parcela única, pode ser escrita como. Essa questão aí caiu na Secretaria da Fazenda de 2018. E aí eu quero então que vocês façam essa questão aí, que a gente vai voltar daqui a pouquinho. A gente volta de novo com a nossa última parte da nossa primeira temporada 2019 do nosso One Minute. Daqui a pouquinho a gente está de volta aí, daqui a um minutinho. Fiquem aí, responda essa questão que a gente volta para responder daqui a pouquinho, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.